Olá, torcida, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo, dê sua opinião também, porque agora a gente vai trazer muita informação. Iremos falar do jogo do Sport logo mais às 20 horas e 30 minutos, conhecido como 8h30 da noite, e iremos também abordar neste vídeo o jogo entre Náutico e a equipe do CSA e Náutico às 9h30. Olha, tem muita coisa pra gente falar, meu amigo. O Sport querendo ter uma sequência de resultados aí, se vencer a equipe do time, a equipe do Novo Horizontino, né? Hoje a diferença do Sport para o Vasco é de 5 pontos. Se vence, a diferença cai para 2 pontos. Veja como o jogo de hoje é importante. Veja como esse jogo é tão importante para a equipe do Sport hoje contra o time do Novo Horizontino, que tem um histórico que eu vou falar daqui a pouquinho. Já o Náutico é aquela história, né? Precisa vencer. Se quiser vencer, se quiser ter ainda um pouco de esperança, precisa vencer o time do CSA, esse jogo direto com a equipe do CSA, para ir pontuando, né? Não é que vai vencer e sair da zona de rebaixamento, né? E que hoje o Náutico, vencendo, ele não sai da lanterna, mas vai pontuar. Então isso aqui vai ser importante e vai dar um ânimo aí para os jogadores. Mas essas e outras informações na sequência depois da vinheta. Vamos lá? Pois é, logo mais às 8h30 da noite, às 20h30 tem Sport e a equipe do Novo Horizontino pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que para o Sport é vencer ou vencer. Não tem essa de, eu vou empatar. Se empatar, vai ficando distante ali do G4. O Bahia tá com o Vasco tá com 2 derrotas seguidas, e aí abriu para o Sport uma oportunidade imensa de poder encostar, né, nesse G4, e quem sabe, né, os próximos jogos, se o Sport vier a vencer, fora e dentro de casa, o Sport conseguir já entrar no G4, que seria ótimo. O Bahia tá doido o Vasco tá doido para entregar essa vaga aí, o Sport não pode vacilar. O Sport vai enfrentar uma equipe do Novo Horizontino, que vem do empate, é um time que tem um histórico ruim fora de casa. Nesta competição, 12 jogos, apenas um empate, ou seja, em 12 jogos disputados fora dos seus mandos, o time do Novo Horizontino só conseguiu pontuar em um jogo, foi um empate com... ainda isso aconteceu em maio, no primeiro turno, um empate com a equipe do Criciúma, né? E aí foi que a equipe do Novo Horizontino conseguiu pontuar. Tirando isso, não pontuou fora de casa mais. Não pontua, tem um histórico muito ruim fora de casa. E quando sai perdendo, não consegue virar o jogo. Então o Sport precisa tirar isso como aproveito e ir para cima desse time do Novo Horizontino e vencer a partida. Hoje a conta matemática ela tem que ser exata. Vencendo diminui a quantidade de pontos para o primeiro do G4, que hoje é o time do Vasco, que tem seus 42 pontos. O Sport, vencendo o time do Novo Horizontino, vai chegar aos 40 pontos. Vai diminuir a distância de 5 para 2 pontos. Então o Sport ficaria um jogo para entrar no G4, dependendo, claro, ainda da continuidade desta rodada. Lembrando que o Vasco ainda vai jogar, né? Mas o Sport precisa vencer esse jogo. O Sport que tomou um susto e ainda é dúvida a situação do Denis, o goleiro Denis, né? No treino sentiu, durante o aquecimento, né, sentiu o joelho, então muitas dúvidas de quem será o goleiro, se será o Saulo, se será o Eduardo e se será o Denival que é irmão do Maílson, muita gente pedindo o Denival, se caso o Denis não puder jogar. Então o Sport, o Claudinei Oliveira está com essa dúvida aí, muita gente lamentando, né, essa possível não escalação do Denis por conta dessa lesão, né? Até porque ainda está sendo avaliado, tem toda essa situação, né? O médico avaliou na segunda-feira, vai sair ainda uma informação exata, mas tem essa situação envolvendo o goleiro Denis, que sofreu dores no joelho esquerdo e pode, quem sabe, não jogar nesse jogo diante da equipe do Novo Horizontino. E aí tá a dúvida, né? Saulo, Denival, o Eduardo, que recentemente teve toda aquela resenha, teve que ser contratado um outro goleiro para assumir a vaga do Maílson. O Sport está com essa situação aí em andamento. Olha, outro detalhe, né? O Fabinho volta,
para esse jogo do Sport. Eu acredito que ele vai continuar com o Eduardo na lateral direita, então não vai ter muitas mudanças. A mudança fica no meio de campo, porque o Pedro Nares vai reforçar o Sport, que ele não vai jogar. Então é um reforço. É um reforço. Pedro Nares não jogando é um reforço, porque tá mal e o Claudinei continua insistindo com ele. Eu seria mais ousado, tiraria o Kaique também desse time, colocaria o Labandeira ou até o Gustavo Coutinho, porque o Kaique também tá deixando muito a desejar. Caso eu fosse o treinador, e não sou o treinador, sou o palpiteiro, o jornalista que analisa a situação, eu jogaria com, se caso o Denis não puder jogar, eu colocaria o Denival para testar esse goleiro, para ver se realmente é tudo isso, né? Apesar que testar no momento desse não dá, né? Colocaria o menino para jogar, o Denival, o Eduardo, eu tiraria o Fábio Alemão e colocaria o Chico, né? Eu colocaria o Chico, eu seria mais ousado, então eu jogaria com Chico e Sabino na zaga, Sander na lateral esquerda, aí vem o meio de campo sem o Pedro Nares, vamos lá, né? Aí é que tá, William Oliveira, Ronaldo Henrique, quem seria esse meio de campo? Quem seria esse meio de campo? Thiago Lopes? Pelo amor de Deus, não dá. Eu colocaria o Ronaldo Henrique na posição. Eu colocaria Giovani não, eu colocaria o Denner, já que tá jogando assim mesmo, o Pedro Nares e o Ronaldo Henrique, né? Então você deixaria Ronaldo Henrique, Denner, Ronaldo Henrique e Giovani. Jogaria dessa forma, Giovani mais livre ali. Luciano Juba e Wagner Love e Coutinho ou Labandeira. Eu não escalaria o Kaique, fosse eu o treinador. Mas a gente tem que ver como é que vai ser o jogo, como é que vai ser essa escalação logo mais às 8h30. É um jogo que interessa muito para a equipe do Sport, que tem que vencer. Precisa vencer. Depois disso o Sport, deixa eu só trazer aqui rapidinho os 3 próximos jogos do Sport, depois da equipe do Novo Horizontino. O Sport enfrenta o CRB fora de casa, Ponte Preta fora de casa e volta para enfrentar o Bahia em casa. Então depois desse jogo do Novo Horizontino contra a equipe do Sport, contra a equipe do Novo Horizontino na ilha, o Sport faz 2 jogos fora de casa, CRB e Ponte Preta, e depois volta para enfrentar a equipe do Bahia, o clássico nordestino. O Sport precisa vencer o time do Novo Horizontino, que tem um repertório muito ruim quando joga fora de casa nesta competição. Este ano o time jogou 12 vezes e só venceu, ou melhor, nem venceu, pontuou apenas uma vez, quando teve um empate em 1-1 com o Criciúma. O Sport não pode vacilar. Vamos falar do time do Náutico, né? Vamos falar do Náutico, porque o Náutico faz um jogo, é o encontro dos desesperados. O Náutico vai enfrentar a equipe do CSA. Mais uma vez, né? Se enfrentando esse ano, o Náutico e o CSA se enfrentaram bastante este ano. Então, o Náutico tem esse jogo decisivo, né? O time do CSA que hoje está, né, ali, né? Fora, é uma mistura, né? É fora e dentro, a mistura aí do CSA, mas o CSA tá fora. Tá fora, tá dentro, tá nesse meio termo aí. Então o Náutico vai fazer um jogo dos desesperados contra a equipe do CSA, contra o Roberto Fernandes, que é ex-treinador do Náutico, que conhece o Náutico, sabe da situação do Náutico, conhece a cada cantinho do time do Náutico hoje, e o Dado Cavalcante tem essa missão para enfrentar o ex-treinador, que com tantas dificuldades que esse time está sofrendo. Dificuldade de criação, de defesa, um time que toma muitos gols, um time que não passa expectativa de melhora para os seus torcedores, ou seja, é um time cheio de problemas, é um time que de fato está respirando com a ajuda de aparelhos nessa Série B. Cheio de falhas, cheio de erros, e aí a insistência da diretoria do Náutico fazendo bobeirada em cima de bobeirada, erros em cima de erros, e aí não tem a humildade de entender que de fato estão errados. Parece que querem colocar na garganta dos torcedores, impor para os torcedores, dizer, não, quem está errado é vocês, não é a gente, e vocês têm que de fato aceitar tudo isso. Esse é o Náutico. É um jogo difícil que o Náutico vai ter, tanto para o CSA, como também para a equipe do Náutico. É um jogo dos desesperados. O CSA que vem do empate com o Operário, o CSA empatou com o Operário,
Então o Náutico não pode, e o Náutico foi goleado pelo Cruzeiro, só isso. Né? Deixa eu trazer aqui a provável, não, primeiro eu vou falar das mudanças que o Dado Cavalcante vai fazer nessa equipe. O Jean vai estrear com a camisa do Náutico, né? Vai estrear fora de casa, eu acredito que o Jean será opção, será o jogo de estreia do Jean, o goleiro, né? O Jean que saiu do Retrô e foi para o Náutico. Ele também vai ter mudanças na defesa, né? No caso a mudança na defesa será o João Paulo foi expulso, está suspenso, então o Wellington deve ser o zagueiro titular desse jogo, uma vez que o João Paulo foi expulso, e aí ele abandona aquela característica de jogar com 3 zagueiros, né? Aquela formação de 5-4-2, não vai jogar assim, ele vai jogar de fato com 2 zagueiros, né? Então joga no 4-4-2, e tem a volta do paraguaio Richard Franco, e ali pode ter o Richard Franco voltando da lesão, né, depois daquela lesão muscular na coxa. Ele deve escalar o time com o Richard Franco, Jobson Souza e Jean Carlos. Esse deve ser o time do meio, ele vai tirar o Thomas dessa equipe. Pelo menos é isso que eu acredito que vai acontecer. Então, é o Náutico cheio de mudanças, vai enfrentar uma equipe de um ex-treinador que conhece bem o Náutico, e um jogo que o Náutico não pode pensar nem em empatar. Tem que vencer. Tem que vencer, porque se não vencer, aí é que a batata vai assar ainda mais. Eu tenho falado que o Náutico cavou a própria sepultura, né, com os erros, com a bobeirada toda que foi feita, contratando milhares de jogadores, né, milhares, eu estou sendo muito desonesto, né, dezenas de jogadores, né, e aí tem a questão também de treinadores, 5 treinadores em uma temporada, então esse é um Náutico que tem aí essas dificuldades dentro e fora de campo, e vai ter que enfrentar tudo isso se quiser escapar dessa Série C. Eu já falei, vou repetir, eu acho muito difícil o Náutico escapar dessa Série C, porque cavou a própria sepultura, a batata assou, fez a bobeirada, fez as burradas, fez a loucura, então contratou um monte de jogadores ruins. É só o que tem, Chiesa não joga nada, Chiesa não tá jogando nada. Mas vai colocar quem? Vai colocar o Luiz Felipe? Vai colocar quem? Vai colocar vai improvisar o Vitor de atacante? Tirar ele da lateral, que ele não joga nem na lateral, mas ele joga de meia atacante, né? Quem é que vai jogar dessa forma? Ninguém sabe. Então é Jean Carlos Souza, e aí o que é que vai acontecer? A gente só vai ver no jogo de logo mais, às 9h30, esse jogo que acontece no Rei Pelé, em Maceió. É, de fato, difícil a situação do Náutico nesta Série B. É isso, deixa eu trazer aqui os próximos jogos do Náutico depois desse jogo contra a equipe do CSA. O Náutico, deixa eu só trazer aqui rapidinho, pronto. O Náutico depois disso enfrenta em casa o Ituano, né, e enfrenta o Brusque em casa. São 2 jogos em casa. E sai para jogar contra a equipe do Vasco. Ou seja, tem que fazendo um jogo bom contra o CSA hoje, logo mais, às 21h30, vai ter a oportunidade de ter... Quem sabe o Náutico consegue ter 3 vitórias seguidas? Pode acontecer. Vencer o CSA, vencer o Ituano, vencer o Brusque. E aí iria para o jogo contra a equipe do Vasco. Pode acontecer isso, mas tem que jogar melhor. Vamos ver que com essas mudanças e com um pouquinho de tempo, né, que não é muito tempo para treinar, se o Dado Cavalcante vai conseguir colocar alguma coisa dele nesse time do Náutico. É isso, torcedor. Essas são as informações, essas são a resenha, né, do Náutico e do Sport. Agora eu quero saber de você. Na questão do Sport, quem deve ser escalado? O Denival, o goleiro? O Saulo? O Eduardo? Se caso o Denis não puder jogar, na sua opinião? E no Náutico? E aí, você acredita que o Náutico vai sair dessa zona de rebaixamento? Você acredita que hoje começa a arrancada do Náutico para sair desse Z4 e não cair para a terceira divisão? Você acredita que o Náutico não vai cair? Fique à vontade bastante para comentar e dar sua opinião. Um abraço e até qualquer hora. Fui!